Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a essa nossa maratona de exploração aos conteúdos da Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, que é essa confissão que eu tenho aqui. Nós temos dado um andamento muito legal, muito bacana no estudo dessa confissão e hoje nós vamos partir para o capítulo 4, que é um capítulo extremamente pequeno. É um capítulo que tem apenas 3 parágrafos sobre o que esses pensadores que confeccionaram essa confissão de fé pensaram a respeito da criação. O que é que eles pensam a respeito da criação, de Deus, como foi esse processo? Então nós vamos trabalhar um pouco a respeito desse conteúdo da criação. Se vocês não sabem, esse canal ele tem várias playlists. Nós temos playlists sobre justamente esse conteúdo da confissão de fé e nós temos trabalhado também alguns sermões expositivos. Nós já temos o sermão expositivo no livro de Colossenses, já está finalizado, e estamos finalizando também o sermão expositivo em Tito e Filemon. Então, se vocês quiserem fazer maratonas nessas playlists, sejam muito bem-vindos. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, meu camarada, minha camarada, se vocês não são inscritos no canal, considere essa possibilidade e me dê essa moral. Nesse dia, nesse vídeo específico, para expressar a opinião dos pensadores da Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. Como já foi abordado, o título vai falar da criação. Então, o próprio nome do título é justamente esse, da criação. São 3 parágrafos que eu quero ler com vocês e deixar para vocês também alguns textos base que vão defender a ideia que os pensadores tiveram a respeito da criação. O primeiro parágrafo diz o seguinte: no princípio, aprove a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer o mundo e todas as coisas que nele há, sejam visíveis, sejam invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo era muito bom. Então, por que Deus criou o homem? Você já levantou esse questionamento dentro de você? Por que Deus fez o homem? Deus não precisava fazer o homem, né? Deus já tem, na verdade, vários anjos que o adoram dia e noite sem parar, estão em constante oração. Então, por que Deus fez o homem? Deus não necessitava de adoração. Mas Deus fez o homem, segundo o pensamento dos confeccionadores dessa confissão, Deus criou o homem para que ele pudesse ser glorificado. De que maneira? Da maneira que só ele compreende. Como que Deus pode ser glorificado na criação do mundo, na criação do homem, particularmente falando? Como que essa glória se dá? Nós não sabemos, nós não temos um conhecimento para dizer como que Deus é glorificado nessa ação. Mas o intuito de Deus criar o homem, criar o mundo, não foi simplesmente porque ele amou o homem, não foi simplesmente porque ele amou o mundo, mas principalmente porque ele queria ser glorificado. A respeito da criação, alguns textos nos chamam muito a atenção. O primeiro que eu quero ler com vocês é no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Já estou aqui com minha Bíblia para fazermos essa leitura juntos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o próprio texto vai defender, texto bíblico vai defender, vai dizer que Deus é o criador do mundo, as coisas invisíveis que contém no mundo e as coisas visíveis, aquelas que nós podemos enxergar a olho nu. Até aquilo que não podemos enxergar a olho nu, como vírus, bactérias e tudo mais, tudo isso tem dedo de Deus. É claro que as coisas maléficas, que vêm para causar dano e malefícios à saúde do homem, elas vieram a posteriori, pelo próprio Deus, mas em decorrência do pecado humano. Um outro texto que nós podemos ler, podemos deixar aqui para defender que Deus é o criador do mundo, que a criação veio por Deus, que Deus merece ser glorificado por ela, que todas as coisas foram feitas para a sua glória, é o texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, que vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Aqui está muito explícito que Deus é o Criador do mundo, que Jesus também participou dessa criação e sem Cristo nada da criação poderia ter ocorrido, porque Cristo é também o Criador de todas as coisas. E mais um texto para finalizarmos essa bateria de textos que vai defender que Deus é o Criador do mundo. É o texto mais conhecido, talvez, da criação, que é Gênesis capítulo 1, versículo 1, que vai dizer o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto é autoexplicativo. Deus criou os céus, Deus criou também a terra. Mas o segundo parágrafo da Confissão de Fé Batista de Londres vai dizer o seguinte: Depois de fazer todas as outras criaturas, Deus criou o ser humano, tanto macho quanto a fêmea, com almas racionais, isto é, pensantes, né? E imortais, tornando-os aptos a viverem para ele mesmo, pelo motivo pelo qual foram criados. Homem e mulher foram feitos à imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade, tendo a lei divina escrita em seus corações e poder para cumpri-la, embora com a possibilidade de transgredi-la. Eles foram entregues à liberdade da sua própria vontade, a qual estava sujeita à mudança. Então, esse segundo parágrafo vai dizer que Deus, depois de ter feito todas as demais coisas, Deus vai criar o homem. E como que Deus cria esse homem? Deus cria esse homem macho e fêmea, certo? Deus cria esse homem racional, com a capacidade de pensar, e imortal. O homem, portanto, é imortal. A morte entrou no mundo por causa do pecado, mas até o homem pecar, o homem era imortal. É tanto que o homem ainda continua com sua alma imortal. Quando nós morremos aqui nessa terra, nós aguardamos a ressurreição do grande dia. Nós vamos para o seio de Abraão e aguardamos a nossa redenção, quando a nossa alma vai se unir ao nosso corpo, o nosso corpo vai ressuscitar e nós estaremos com Cristo para sempre. Então, Deus criou o homem também à imagem de Deus, em conhecimento, em retidão e verdadeira santidade. E o homem, desde o princípio, tem a lei de Deus gravada em seu coração. O homem não passa a conhecer a lei de Deus a partir do momento em que ela é escrita nas tábuas da lei e entregue a Moisés. Não, ali fica escrito, ali fica chancelado, mas a lei ela já estava no coração do homem desde a sua criação. Mesmo sem ter nada escrito, o homem já sabia o que era certo, o que era errado. Mesmo sem ter nada escrito, o homem já sabia que assassinato, era transgressão aos olhos do Senhor. O homem já sabia que desobedecer a uma ordem explícita de Deus era pecado. E mesmo assim, ele escolhe fazer porque o homem foi dotado de liberdade, o homem foi entregue à sua liberdade. Em nenhum momento isso contrasta com os decretos estabelecidos por Deus. Porque, como já explicamos na aula anterior, no vídeo anterior, a liberdade do homem está dentro daquilo que é o decreto de Deus. O homem tem consciência, o homem tem vontade, o homem tem liberdade para agir, mas tudo isso é dentro daquilo que já foi estipulado pelo próprio Deus para que acontecesse. Então, embora o homem tenha sido feito em retidão, em santidade, o homem tem também a capacidade, foi dotado de capacidade de transgredir esses mandamentos. O homem não foi feito imune à transgressão desses mandamentos, senão ele não teria caído. Se ele caiu, é porque, embora Deus tenha o feito em santidade, em plena imaculabilidade, ainda assim o homem estava sujeito a cair. O homem poderia pecar, se assim desejasse. Alguns textos vêm para corroborar essa ideia. O primeiro deles está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e nós vamos recorrer à nossa Bíblia, é claro, que vai dizer assim: Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. Opa, um segundo. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, corroborando com a ideia de que Deus, de fato, fez o homem à sua imagem e semelhança e os criou macho e fêmea. Um outro texto que vai corroborar com esse parágrafo que nós lemos está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, que dirá o seguinte: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, Deus fez o homem completamente reto, em retidão, com espírito de santidade. Mas o homem próprio trilhou seu caminho de cometer pecado
e de se afastar de Deus, né? E um outro texto que fundamentará mais ainda o nosso parágrafo está lá em Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15, que dirá o seguinte: Quando, pois, os gentios que não têm lei procederem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciências e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, todo mundo tem a lei de Deus gravada em seu próprio coração. Ainda que a pessoa seja gentil, ainda que a pessoa seja um ímpio, ela sabe que o que ela comete de pecado não é visto com bons olhos aos olhos de Deus. Só que simplesmente por ser uma pessoa ímpia, ela consegue dar vazão ao seu pecado, ao seu homem carnal, à sua natureza pecaminosa e a Satanás. Mas por fim, o último parágrafo da confissão de fé vai dizer o seguinte: além da lei escrita em seus corações, eles receberam o mandamento de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto guardaram esse mandamento, foram felizes em sua comunhão com Deus e em seu domínio sobre as criaturas. O homem tinha pleno domínio sobre todas as criaturas, sobre os animais, sobre a natureza de uma forma geral, e viviam plenamente felizes em Deus. O homem vivia feliz em Deus, com seu relacionamento diário com Deus. O homem via Deus face a face, enquanto não transgrediram o mandamento explícito de não comer do fruto proibido. Mas a partir do momento em que comeram, eles tiveram esse relacionamento quebrado. E obviamente nós vamos fundamentar com a Bíblia. O primeiro está em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O pecado entrou no mundo, a comunhão com Deus foi desfeita e o homem passou a ser um ser com capacidade de morrer, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Mas um outro texto que vai corroborar com esse parágrafo é Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, que vai dizer o seguinte, ao 28, né, melhor dizendo, que vai dizer o seguinte, já está aqui perto, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o homem perdeu todos esses benefícios ao se entregar ao pecado. Essa é a defesa da Confissão de Fé Batista de Londres, no seu capítulo 4. E o que nós podemos aprender então com isso? Deus é o autor da criação e ele criou tudo para a sua majestosa glória. E nós podemos também, de certa forma, entre aspas, ajudar Deus a ser glorificado e a honrar esse Deus quando nós vivemos em retidão aos seus caminhos. Nós sabemos que o ser humano ele está inclinado ao pecado desde que ele cedeu à tentação lá no Éden. Mas nós também somos aptos, por meio do sacrifício de Cristo, a obedecê-lo, a obedecer todas as suas leis e a retornar ao contato, ao relacionamento com Deus e viver uma vida inteiramente em santidade. Se você tem fracassado nesse ponto, que você possa refletir sobre isso e entender que você é uma criação de Deus, você foi foco de Deus para que ele possa ser glorificado. E ainda hoje você pode fazer isso. No momento que você está assistindo esse vídeo, não sei se no trabalho, não sei se em casa, não sei se fazendo as tarefas, tudo que você está fazendo, você também pode fazer para glorificar esse Deus majestoso e maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.